Então, vamos constar lá. Gravando, professor. Ok. Então, boa tarde a todas e todos. Estamos dando início à nossa terceira reunião ordinária da CIDIF, hoje, 13 de abril de 2023. Começando aqui pelas justificativas de ausência do professor Anderson da FEA, nosso representante na área, diretor na área tecnológica, e do professor Márcio Torsoni da FCA. E a presença como convidada da professora Vanessa Vilas Boas. Bem-vinda, Vanessa. Mais alguma ausência em cima da hora aí? Isso, a Vanessa representando a professora Roberta, né, da Certa, FENF, sim. Tá. E representando o professor Anderson da FEA, a senhora Rosemar. Professora, então, muito Tá bem-vinda. bom? Vamos já colocar aí para a manifestação as últimas duas súmulas, né? A súmula da primeira reunião ordinária, que foi em 9 de fevereiro, e a súmula da segunda reunião ordinária, que foi em 9 de março. Por favor, manifestações, alguma alteração, alguma crítica, alguma inclusão? Tem aqui, então o Thiago não botaram com TH, Thiago, você não vai reclamar, Thiago? Não, melhor nem falar nada. O Thiago, ele chega escondidinho nas reuniões, só porque ele é homem do dinheiro, ele fica lá escondido, ele não quer falar, não quer aparecer. Não pode deixar, Bruno, tem que dizer que ele está presente, gente. Não precisava levantar a deixa só porque eu cheguei atrasado. Everaldo, pode? Não pode, né, professor? O Thiago tem que aparecer sempre, viu? Quando o Thiago está aparecendo é bom sinal, viu? Bom sinal, bom sinal. Gente, se não há nenhuma manifestação, por favor, Ademir, colocamos já em bloco, então. Pode ser? Okay. Você separou aí? Coloquei em bloco, professor. Vai aparecer súmulas então. das reuniões anteriores. Ótimo, vamos lá. Deve estar aparecendo aí para vocês já. Bom, são 23 votantes aqui, professor, colocou. Ótimo. 22 votos favoráveis e uma abstenção, professor. Perfeito. Vou compartilhar aí para vocês o resultado. Ela está se escondendo ou ela está... ela está ali embaixo. Ah, dona Cidinha Aquina. Eu não tinha te visto aí. Está do lado do Everaldo. Mas você entrou depois. Assim? Everaldo, ela entrou depois, né? Ou entrou antes? Eu que não tinha visto. Não, nós entramos juntos, professor. Os dois estavam um pouco atrasados. Como é gentil esse Everaldo, defendendo a chefa ali, né, gente? Que Não, coisa. eu sou testemunha que eu vi a Cidinha antes do Everaldo. Ah lá, viu? Isso é com Luiz. Obrigada, Agora a Thalita vai apoiar. E todas as mulheres apoiarem a Cidinha, dizer que eu estou perseguindo. Hein? É, isso mesmo. Não, eu vou acreditar que você chegou antes que o Everaldo. Tá certo. Um segundo. Não Um me segundinho. desvirtue, Fernando disse que eu vi a Cidinha antes do Everaldo. Não sei quem entrou primeiro. Eu vi. Ela antes do Everaldo. A precisão dos físicos é um negócio impressionante. Não, você tá bom, desvirtuando minhas palavras. Você tem toda a razão, professora. Gente, na ordem do dia, nós temos aí, inicialmente, os serviços voluntários, que são os itens 1 a 7. Tem um destaque, né, Ademir? Depois, as designações para aprovação, os itens 8 a 20. Depois, transferência de servidor em estágio probatório, os itens 21 a 22. É um total de 22 itens. Consulto aí
plenário se há algum destaque, porque a mesa aqui, a pauta não destacou nenhum desses itens. Alguém quer destacar alguma observação? Se não há, é que pessoal, ninguém quer discutir, ninguém quer debater, dá um trabalhão para o Ademir, para o André montarem a pauta e ninguém quer falar nada. Então vai lá. Não, a gente assistiu o trabalho do Ademir. Bruno, vai lá, Bruno. Não se preocupa, Atilton, não, professor. Atilton, não pedi para você se manifestar, nem o Evandro, vocês ficam calmos, entendeu? Vamos lá. Cuidado. Ademir, então põe para votação antes que alguém se aventure. Cuidado com o que você deseja, hein, Fê? Oh. Exatamente, tem em dobro. É. Vai aparecer para vocês como itens da ordem do dia, ok? Eu quero consultar, viu, nos anais aqui da universidade, se houve alguma reunião, tirando o Consul, evidentemente, que tenha demorado 5 horas, que não tiver uma CIDF histórica aqui, né? Hein, Ademir? É verdade, professor. Ficou até um bom então, tempo acho aí. Que eu acho que traumatizou todo mundo agora, quer votar rápido. Ó. Tá lembrada, Giovana? Carinha Vou me dela. esquecer, professor. Eu acho que eu faltei em 1 ou 2 CIDFs em todo esse tempo, e graças a Deus, uma delas foi às 5 horas. Eu falo, os Eu não físicos são de uma. sabia que ia durar 5 horas. Isso foi previsão dos físicos, eu já sabia, ó, já se ausentou. Não, tadinho, o Marcos estava aqui, o meu associado assistiu, coitado. Não, é que eu só lembrando, né, que esse pró-reitor aqui tem diabetes, né? Ele tem que tomar muito líquido e, portanto, também precisa, de vez em quando, né, expelir os líquidos, né? Em 5 horas é realmente uma situação difícil, né? Mas conseguimos superar aquele momento. Lembra, Bruno? Claro, não vai esquecer. Demir, você quer tocar o expediente aí? São só alterações das comissões? Sim, professor. Só lembrando aqui que os itens foram aprovados com 24 votos. Ok? Ótimo. Favoráveis. A gente passando agora para o expediente, nós temos só alteração nas CSAs e RHs, né, para a ciência. Primeiramente, a CSA-RH 23, da reitoria. A indicação do senhor Caio César de Rezende, da EPLAN, como membro. E a CSA 42, do IFGW. A indicação do professor Dr. Sandro Guedes de Oliveira, do DRCC, como membro também. Então, acho que corrige depois, Ademir, porque está Oliveira, que está, se for Oliveira, vamos corrigir o nome certinho para... Tá ok, professor, eu acerto. Vamos confirmar se é... Deixar. Você sabe dizer, Mônica, se é Oliveira ou se é Oliveira mesmo? Acho que é Oliveira. De repente né? pode ser. Oliveira. É Oliveira. Tá, ok. Então faremos a correção, tá? Perfeito. Isso. E a CSA 60 da FENF, a indicação do senhor Rodrigo Tegon Lorenzi, como presidente em substituição à senhora Adriana Camargo Cavalcante. Perfeito. Ok? Com isso, vencemos aí também o expediente. Vou passar a palavra à DGRH, antes, para nos posicionar aí sobre o andamento do nosso processo de progressão, por exemplo, os números das inscrições, mas mais do que isso também aí, foi a semana das chefias também se posicionarem, né? Então, por favor. Pode ser, Giovana? Depois eu passo aí para o Everaldo e para a Cidinha. Pode, professor. E os próximos passos. Na segunda-feira a gente teve, então, um término aí das validações das chefias, dos pareceres, e até ontem, quarta-feira, foi a indicação se houve algum conflito de interesse entre as comissões e o prazo para os RH estarem fazendo as alterações que são necessárias. Alguns RH estão fazendo ainda hoje, de algumas comissões maiores, mas o sistema está aberto para isso, então estão fazendo as alterações, e a partir de semana que vem, segunda-feira, começam aí as análises. Acho legal reforçar uma ação que a nossa informática teve e reforçar novamente que estaremos sempre abertos aí às sugestões que vindas das unidades dos RHs. Na semana passada, o CAIS me pediu um relatório, não sei se o Giovanni está aí hoje, não estou vendo, tá.
pediu um relatório, né, para que a gente fizesse para facilitar a conferência das chefias. Na segunda-feira a gente pediu, nossa informática fez, só que sempre roda à noite, né, para disponibilidade do dia seguinte. Na terça-feira rodou, o Giovanni falou, não está atendendo, quero mais informações. E a gente fez de novo, e na quarta estava lá, né, então eu acho que a gente quer mostrar sempre que a gente está construindo esse processo junto, né, melhorando sempre, e aí sempre que precisarem estaremos à disposição aí, adequando o sistema às necessidades de vocês. Então, passada essa etapa, agora na segunda-feira a gente começa as análises das comissões até o dia 12 de maio, eles têm esse período, e amanhã teremos um RH em rede, com os RHs também reforçando aí algumas etapas, falando um pouquinho mais sobre a gestão de desempenho, mas mais um contato com os RHs, assim como hoje de manhã a gente teve o Fórum dos Líderes, né, o espaço para contar um pouquinho sobre a progressão. Então, é mais agradecer toda esse espaço que a gente está tendo, sempre aqui a gente tem, agradecer o professor, e poder falar sobre isso, tirar as dúvidas, vai integrando aí cada vez melhor. Acho que é isso. Os números a gente já divulgou no site, né, professor? 2.362, vertical e horizontal. Acho que não tem muito mais de dados novos. Tá. Eu queria aproveitar também já fazer um agradecimento aqui ao comitê de acompanhamento, que teve um trabalho muito importante aí para pegar um a um dos critérios, tanto, né, da distribuição dos recursos, quanto os critérios de avaliação. Sei que a leitura foi tão atenta, uns foram devolvidos, os relatórios, para que fossem modificados. Esse é um trabalho importante, né, trabalhoso, né, mas fundamental, né, e eu acho que também contamos com a compreensão aí das comissões que receberam as críticas e sugestões para fazerem as alterações. Isso é fundamental. Então, só repetindo aí o que a Giovana falou, o prazo começa agora dia 17, né, e vai até 12 de maio, que é a análise, né, por parte das comissões de avaliação, né. Então, entramos numa fase aí também ainda mais decisiva, né. Exato. Saiu um vídeo ontem. Pode falar, professor, desculpa. Por favor, não. Estamos conseguindo cumprir rigorosamente aí o nosso cronograma estabelecido, né? Exato. Diga lá, Giovana. Eu só ia reforçar que saiu um vídeo ontem de orientação para as comissões, né? O sistema está com algumas telinhas novas, então, de orientação, e esse ano, como novidade, as congregações e instâncias também vão ter ação em sistema. Então, também já está esse vídeo orientando, está bem curtinho, né? Assim como os outros, a gente orienta que todo mundo assista, principalmente quem é congregação, instância e comissões, né? Para que o processo aí flua cada vez melhor. Perfeito. Obrigado, Giovana. Deixa eu consultar a nossa vice-presidente Maria Aparecida Quina de Souza. Algum comentário, Cidinha? Uma notícia importante? Sim, vou dar uma notícia, fazer um pedido também sobre o GT do anexo 3. Não, e antes disso, né, quero agradecer e parabenizar todas as pessoas aí que estão trabalhando nesse processo de progressão, que é um trabalho bem, demanda, né, um certo tempo, esforço, e nós estamos conseguindo cumprir o cronograma com êxito aí, como foi na última vez, na última progressão. Então, a gente tem tido bom êxito aí em função da colaboração de todos. Só um pedido também, né, eu acho que todos receberam, a gente enviou via os RHs, via os CTUs, e para cada servidor das unidades, uma proposta feita pelo GT da revisão do anexo 3, ficará na comunidade até o dia 24/4. Nós divulgamos também um e-mail para tirar dúvidas, somente dúvidas, né? O pessoal estava demandando a equipe da carreira para esse fim, a gente achou interessante fazer o e-mail, porque o pessoal da carreira já tem muitas demandas e esse trabalho está na mão do GT. Então, pedir para vocês aí, incentivar as pessoas a olharem material, a darem suas sugestões. O grupo tem trabalhado com muito empenho, muita dedicação. Eu considero que a proposta encaminhada, ela dá já um bom norte, né? Um resultado de um trabalho já feito dentro dessa seriedade, mas é muito importante que as pessoas leiam atentamente e se coloquem, né? E contribuam com aquilo que julgar necessário
para a gente promover aí cada vez mais melhoria nos aspectos da nossa carreira. Então, era isso, incentive as pessoas, né? Cada um também, né? Um tempinho para colaborar, é que a gente está aguardando aí, o GT aguarda a colaboração de todos até a data estipulada. Acho que por hora é isso, professor. Essa data é 24 de abril, é isso? Abril, 24 de abril. Até 24 Perfeito. de abril, a gente está recebendo as contribuições. E as contribuições é via um formulário Google Forms, para facilitar, né, o trabalho do grupo. Depois, e para ficar mais fácil também para as pessoas contribuírem, né? Então, até dia 24, o trabalho, a gente divulgou no dia 4, dando um prazo de 20 dias para as pessoas contribuírem. Perfeito. Obrigado, Cidinha. Diga lá. Importante, só mais uma coisa, professor, importante por favor, também, assim, a gente tem ouvido as pessoas falarem assim, muita coisa, né? Processo de progressão, agora começou o plano de trabalho, aí tem a coisa do anexo 3, a DGRH está atenta aos cronogramas, foi por esta razão que nós só divulgamos o trabalho do GT, do anexo 3, só depois de fechar as inscrições, né, para as pessoas participarem participar do processo de progressão, uma vez que seria direcionado a todos os servidores. Então, a gente tem olhado os cronogramas e tentado conciliar. Agora, tem coisas que não tem como, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora, mas eu acho que esse é o momento e vale a pena a gente debruçar para construir essas iniciativas que depois de prontas, né, trarão uma tranquilidade, uma visibilidade, uma clareza dos processos, né, de recursos humanos importante para cada um de nós. Então, peço às pessoas a compreensão e o entendimento que nós estamos observando e fazendo o possível para os cronogramas não remontarem. Ok? Professor, acho que completando o que a Cidinha está falando, pedir mesmo para as pessoas encaminharem as sugestões para esse GT, porque o ano passado, quando a gente começou o Comitê de Melhorias, houveram alguns questionamentos aqui, até da CIDF, de quando a gente recebeu as sugestões, né? E assim, esse é um dos momentos, né? Está aberto agora até o dia 24, sugestões, porque o anexo 3, ele está intimamente relacionado com a progressão, né? Que já está sendo programado para o ano que vem. Então, a gente precisa dessas sugestões, a todo momento a equipe da carreira está aberta também para sugestões, e em específico agora sobre o anexo 3. Então, a gente precisa receber essas contribuições para montar o que vai ser o processo de 24 e os seguintes, né? Então, deixar registrado aqui que esse é mais um momento de abrir as sugestões para a comunidade nos ajudar na montagem desse processo. E reforçando aí que falou a Cidinha e a Giovana, quer dizer, nós temos esse papel aqui de CIDF de sermos divulgadores dessas informações, né? Ainda que estejam disponíveis nos sites, etc., é fundamental que a gente leve isso para a base, para que todos tenham conhecimento, para que o esforço, né, seja o mais coletivo possível, né? Que a participação seja o mais coletiva possível, né? Isso é fundamental, né? Esse é o papel de todos nós aqui, né? Everaldo, alguma coisa mais de GRH aí? Acho que, professor, só para completar, né, já foram feitos os agradecimentos, eu só queria ressaltar, né, o agradecimento para o comitê que participou aí da progressão, mas também as equipes da PRDU, da DGRH, e esse papel fundamental da CIDF, nesse momento que a gente vê tantas atitudes extremas, né, mas ter a participação democrática para tudo que a gente está construindo, a gente está ouvindo opiniões, estamos construindo em conjunto. Então, ressaltar, né, a importância da CIDF, dessa Câmara, né, nesse momento principalmente, né, mas que isso precisa ser replicado por toda a universidade, né? Nós temos muitos canais aqui para que as pessoas possam participar, possam dar opiniões. Então, acho que é importante só fazer mais esse relato perante a tudo que já foi falado. Eu acho que esse é fundamental, né, Everaldo? Quer dizer, aqui é um espaço aberto, inclusive, para as nossas divergências, não há necessidade nenhuma de que seja
só de convergências, mas que seja um debate sempre construtivo, que seja um debate sempre visando a melhoria institucional, né? Eu acho que isso é fundamental, né? A CDF tem sido o palco disso, você tem toda a razão, eu acho que é um grande exemplo para a universidade, como diante de tantas diferenças, de tantas questões, e questões complexas, envolvem as nossas carreiras, as nossas vidas, né? Nós podemos discutir isso de uma forma civilizada, né? Eu acho que esse pacto civilizatório que nós temos aqui dentro da CDF, ele é fundamental, né? São muito bem-vindas as críticas, muito bem-vindas as nossas divergências, mas vamos sempre dirimi-las dentro de um ambiente, eu diria, um ambiente tranquilo. É isso? Bem lembrado, Everaldo. Está aberta a palavra. Adilton. Sobre a progressão 2023, se a gente tinha um número de 3.586 aptos, houve o recebimento aí de 2.394 pedidos, se eu não errei na conta, 1.192 estavam aptos e não fizeram o pedido de progressão, portanto, eles não quiseram participar do pedido de progressão. Aí é uma questão, talvez mais de curiosidade minha. Vocês, por acaso, têm alguma análise da característica desse grupo, que não é pequeno, de 1.192 pessoas, por exemplo, de que segmento eles são, de que função eles são, qual é a lotação deles? Poderia colocar mais alguns elementos aqui, mas eu não vou falar porque eu tenho mais 2 assuntos. Eu acho que caberia uma análise mais elaborada do porquê 1.192 pessoas estavam aptas e não optaram por não participar, pleonasmo, mas eu acho que é um elemento que não é insignificante. Vou emendar tudo, tá? Outro ponto, eu acho que as comissões de avaliação deveriam ter acesso no âmbito dela, de quantas pessoas pediram na horizontal, quantas pediram na vertical, obviamente que fica sabendo quem foi que pediu quem, ou o quê. E hoje, ontem uma comissão falou para mim que não teve acesso, daí eu falei assim para ela, deve estar no sistema. Aí, não acho que está no sistema, não sei. Se tem eu não tenho acesso, mas enfim. Aí eu falei assim, então, liga na carreira. Aí, liga na carreira, manda ligar no RH. Ontem e hoje eu acabei de vir de um lugar que a comissão falou a mesma coisa para mim. Aí eu falo assim, liga lá na... Para mim devia estar no sistema aberto para a comissão de avaliação, não sei se o meu entendimento está errado. Mas aí eu falo, liga na carreira. E aí, a depender de quem liga, manda pedir para o RH. Só que a gente tem CSA, que tem um monte de RH. E tem RH que é uma pessoa. Enfim, só para deixar esse ponto mais refinado, e acho que facilitar um pouquinho a vida das pessoas, né? A outra coisa, eu não destaquei o item da pauta, porque eu não acho que cabia destaque, mas eu queria falar, e aí é o terceiro ponto que eu tenho para hoje, aproveitar a DGRH e o trio DGRH, a questão da transferência de servidor em estágio probatório. No meu entendimento, estágio probatório é um processo de trabalho da DGRH, de modo que eu acho que, da forma como está colocado, até atrapalha a tomada de providências, porque a gente precisa pôr na pauta da CDIF, e eu não acho que a CDIF tinha que interferir neste processo de trabalho da DGRH, que é bastante cuidadoso, que é a questão da transferência do servidor em estágio probatório. Penso eu, aí eu queria a opinião do trio da DGRH, que eu acho que é a questão da GR 50 de 17. A GR 50 de 17, lá no artigo 6º, ela coloca que poderá apenas ocorrer remanejamento interno, né? E o artigo 12 fala que situação distinta deverá ser tratada pela DGRH, é óbvio que precisa ser tratada pela DGRH, e coloca que deve ser submetida à CDIF. Eu não acho que deveria ser submetida à CDIF, eu acho que a DGRH é a dona do processo e ela dá conta de resolver o problema sem submeter à CDIF. Eu estou falando isso na linha da facilitação da resolução do problema e da desburocratização. Eu não sei qual que é a opinião da DGRH sobre isso. E é isso. Obrigado. Obrigado, Adilton. Eu passo depois a palavra para
para a DGRH para responder. Tiago. Obrigado, professor Fernando. Na verdade, eu vou até seguir minha fala, falando a fala do Adilton. Falar que eu concordo com o último ponto, da parte do estágio probatório, eu acho que isso é muito uma decisão muito mais de RH do que de desenvolvimento da carreira para estar aqui. Tanto que sempre que vem a gente nunca vai questiona, porque talvez assim até o trabalho que ele está bem apresentando num órgão, ali todo mundo entenda quem possa ser melhor feito no outro, só colocando com isso. O Adilton perguntou um pouco dos números, daí aqui eu falo em nome até da PRDU, o professor Rodrigo Lana, que já preparou alguns dados. A gente está começando a trabalhar nos dados da progressão, então muita coisa ainda vai ser produzido ali, mas ele já acabou passando até alguns dados no grupo do comitê, e daí eu vou passar uma pincelada por cima aqui, pensando no que o Adilton falou. O que a gente vê do tamanho das inscrições e as pessoas que não, dos aptos que não se inscreveram, a gente vê que o processo de 2023 está mantendo a média do processo de 2022. Por volta de 65% das pessoas estão inscrevendo, as outras não. Assim. Então, é uma coisa assim. Do que eu consigo trazer mais justo, a gente vê que dos aptos, praticamente metade dos fundamentais se inscreveram, o número sobe nos médios para volta de 70%, e superior está por volta de 64% das pessoas que se inscreveram. Então, assim, ele acaba sendo um pouco distribuído, fundamental não entrando tanto quanto as outras, mas na média mais ou menos isso. Um fato aqui que, olhando os números, a gente consegue ver, é que a mudança que a CIDF aqui promoveu de abertura das progressões horizontais para as outras pessoas, trouxeram muitas pessoas de volta para essa progressão horizontal. Assim, apesar de, ano passado, a gente ter focado muito, a gente ainda vê que abriu muito espaço aqui. Eu estava dando uma olhada por cima, acredito que de 30% a 40% das pessoas que estão na horizontal, esse ano eles não estavam podendo participar em anos anteriores. Então, é uma mudança que trouxe resultado dentro da universidade. O que eu vejo aqui de forma geral é mais ou menos esses dados aqui, até um pouco de forma resumida do que o Adilton falou, depois a gente traz mais dados. Mas o que eu tinha pedido a palavra, na verdade, até para falar um pouco do comitê que foi citado, primeiro ali, falar que eu fico muito contente de participar de um comitê, do jeito que esse comitê está indo, todo mundo dando a sua ajuda. É importante a gente ver como, até puxando até a fala do Everaldo, de um pouco da democracia, das conversas, quando a gente junta pessoas de diversas áreas, a gente vê que o trabalho flui e as pessoas estão destinadas a fazer um bom trabalho do comitê. E daí o que eu ia trazer de informação é que a gente, nas conversas internas, a gente acabou sentindo um pouco de dificuldade no preenchimento das fichas A e B, e a gente já está programando uma atitude de fazer uma reunião com essas pessoas dos preenchimentos da ficha C e D, que daí são fichas ali que vai ter um prazo menor até para vir para a CIDF, para não ter nenhum problema, da gente fazer uma conversa com essas pessoas que vão preencher, até para mostrar exatamente o que precisa estar ali, o que informação não precisa, tal, para trazer e facilitar a vida tanto da CIDF, não ter problema de nenhuma CSA acabando ficando para trás, não vindo para a CIDF para fazer essa aprovação. Era só isso. Obrigado, professor. Eu acho que você trouxe um ponto importante aí, Tiago. Eu vou passar já, Giovana, depois Evandro. Na verdade, a forma da ficha A e B, a gente buscou, eu acho que o comitê buscou atender
as especificidades das demandas, né? Imaginar que cada CSA tem, né, algumas especificidades importantes. Mas, ao mesmo tempo que a gente dá essa certa flexibilidade, também tem uma capacidade criativa, às vezes, que são... que foi me reportado aqui das propostas que vieram a comissão, aí sobrou o abacaxi para a comissão ter que avaliar, devolver, né, alguma dessas propostas. Uma coisa que a gente pode imaginar para frente é se a gente não poderia, talvez, determinar mais. Aí a gente perde no critério flexibilidade, por outro lado, ganharia aí no critério mais homogeneidade, né? Do ponto de vista aí das fichas A e B, né? Do preenchimento, da distribuição dos recursos e na forma de correr as listas, né? Em todo caso, sempre tem um prejuízo, né? Tem vantagem e desvantagem em qualquer uma das opções, né? Eu acho que a opção pela flexibilidade, desde que haja sempre bom senso, né? E aí o papel da comissão foi fundamental, tem ganhos, né, de poder respeitar essa diversidade, a heterogeneidade entre as CSAs. Né? Por outro lado, tem um pouco esse risco de aparecerem propostas que vão além do que estava ali, inclusive nas próprias regras. Né? Não sei se é a interpretação ou se é essa capacidade ímpar, né, nossa aí de sempre inovarmos. Né? Giovana. Não, Fernando, diga. Não desculpa, Giovana. Não além da criatividade, uma coisa que a gente sentiu é que, como as fichas estão sendo implementadas esse ano, a universidade vem do ano passado com o relatório, de fazer o relatório. Então, uma dificuldade que o comitê acabou sentindo, até com algumas unidades até mais, é que a gente via pelo que foi divulgado, que existia um relatório, o relatório estava ali correto, só que as unidades não pensaram que as fichas são realmente os documentos oficiais que vão vir para a CIDF para aprovação. Então, assim, a gente vê que algumas unidades trabalhou em relatórios paralelos internos e depois, na hora de pegar esses dados e lançar na ficha, eles tiveram dificuldades, e tanto que você vê que no relatório está correto o texto, daí eles tentam puxar parte para enfiar nos quadradinhos ali dos formulários e acabou saindo tudo meio errado, ou uma coisa que fazia sentido embaixo não faz sentido em cima. Então, eles tiveram alguma dificuldade, assim, até um pouco do que a gente estava pensando de conversar mais com as comissões, as instâncias equivalentes, para eles olharem a ficha como documento oficial, independente se vai fazer um relatório paralelo ou não. Mas essa é uma decisão que a gente talvez tenha que trazer para a CIDF, o quanto que a gente deva deixar aberto e o quanto deva restringir, até para não ter prejuízo em nenhuma unidade. Era isso, obrigado. Giovana. Obrigada, professor. Eu levantei a mãozinha na fala do Adilton, mas acho que depois Cidinha e Everaldo me ajudam a completar. Eu ia só falar da questão dos relatórios, Adilton, e surgiu mesmo essa dúvida, né? E a questão é a seguinte: os acessos de quem é comissão de avaliação no sistema são acessos aos formulários dos servidores. E, nesse momento, as comissões não teriam acesso porque a gente precisava ainda validar os conflitos de interesse. Então, nesse momento, os relatórios estão presos com os RHs. A gente sabe que são algumas CSAs, algumas comissões, né, tem mais de um RH, mas aí cabe ao presidente dessa comissão pedir para cada RH, e assim, não são a maioria, né, são minorias. Então, pedir aí para os RHs encaminhar essa lista. Se eu libero agora o sistema para as comissões, eles já começam a ver os formulários dos servidores, sendo que talvez algum desses membros saia, né? A gente teve aí mais de 10, 15 e-mails de unidades que a gente está sabendo que houve a troca desses membros. Então, eu só queria, assim, até a ajuda, né, de novo, dos membros aqui da CIDF para nos ajudar. Quando surge esse tipo de argumentação, saber que a DGRH sempre tem um porquê, né? Não é para dificultar a vida do servidor ou de uma comissão, a gente não vai liberar uma informação, né? A gente não quer liberar um dado sigiloso do servidor ou alguma coisa que possa depois ter alguma intercorrência no processo. Então, nesse momento, o RH tem os acessos de quem se inscreveu, o nome, o tipo de progressão, só para que
as comissões consigam ter os dados que eles precisam. A partir de segunda-feira, a comissão tem acesso a tudo, né? Enquanto isso, os RHs não veem os formulários, coisa que a comissão vai ver. Os RHs veem apenas quem se inscreveu e o tipo de processo. Então, é mais por isso que não foi para dificultar mesmo. A informação está centralizada no RH e na linha muito do que a DGRH vem trabalhando muito, principalmente nessa gestão com o retorno do RH em rede, o empoderamento dos RHs. Então, eles detêm a informação e eles têm acessos e funcionalidades em todos os nossos sistemas diferentes de outros agentes. Então, era mais por isso. Mas, assim, todo mundo que precisou a gente mandou, e algumas pessoas que estavam tendo dificuldade, a gente está concentrando aqui na nossa equipe as questões de sistema na Isabel Cristina, e ela gerou relatórios e encaminhou também, então a gente está sempre atento a essas questões. Agora, os outros pontos que você levantou, a Cidinha e o Everaldo vão falar um pouquinho, depois a gente retorna, tá bom? Obrigada, professor. Obrigado, Giovana. Gente, é sempre aquele pêndulo, né? De um lado para, que eu acho que é um consenso nosso aqui, de que o processo tem que ter a maior, para que ele tenha legitimidade, ele tem que ter a maior transparência possível, né? Então, desse ponto de vista, manter essas regras são fundamentais para não perder essa legitimidade, né? Então, vamos tudo ao tempo, tá? Vai ser disponibilizado, isso foi, né, pactuado desde o primeiro momento, né? Mas não podemos atravessar para que não crie a ideia de que houve alguma informação privilegiada dentro de nenhuma comissão, né? Evandro, vamos lá. Vamos lá, gente. Eu recebi alguns comentários do pessoal, eu tenho, mas em relação ao que está acontecendo, é melhor eu deixar acabar e a gente faz uma... Eu vou fazer isso, né? Vou esperar acabar para a gente colocar alguns pontos. Mas eu não posso deixar passar um em especial. A Beth sabiamente levantou uma questão que afetou muito o pessoal. Após a apresentação da contra-argumentação da chefia. A Beth lá atrás falou, olha, isso aqui vai dar problema. E acabamos entrando em outras discussões e acabamos deixando passar. Mas tudo bem, tem recurso lá na frente. Mas eu só queria levantar esse ponto, a importância que a Beth já tinha visto isso. E eu não sei, deveria a gente ter batido mais. Enfim, quando acabar a gente faz uma varredura disso. Eu queria falar sobre a parte que o Adilto levantou e vai exatamente o que eu queria comentar. Só que ele trouxe os números, né? Então, Adilto, manja disso aí. 1.192 pessoas aptas que não participaram. Eu, particularmente, fico muito passado quando eu vejo que pessoas não participam. Eu acho que é o dever da empresa avaliar todo mundo. Ah, mas a pessoa não se inscreveu. Está transferindo responsabilidade para a pessoa. Se ele trabalhou o ano inteiro, ele tem que ser avaliado. Eu conheço pessoas que, por orgulho, não fazem. Ah, mas aí ele não quis. Espera aí. Ele trabalhou, tem que ser avaliado. Se é uma gestão correta, tem que avaliar todos, mesmo que ele não participe. Isso a gente vai ter que discutir para a próxima vez, porque 1.192 pessoas aptas que não participaram é mais do que eu imaginava. Isso aí tem eu acho que, não sei quem que levantou, que o Thiago, o fundamental é o maior, depois o médio, depois o superior. Isso não tem a ver exatamente com a falta de manuseio com o computador, com relatórios? Vamos levantar essa discussão, porque impacta exatamente quem menos tem intimidade com isso. Eu vi pessoas sendo ajudadas para fazer. Eu acho isso humilhante. Ah, mas o cara ajuda com boa fé. Claro que ajuda. Mas se eu não tivesse intimidade, eu não ia fazer, porque eu não ia depender de ninguém. Ah, mas aí o problema é seu. Transferindo responsabilidade de uma pessoa que trabalhou o ano inteiro, que ele precisa ser avaliado, para ele. Aí se ele erra, perde data, ele perde a coisa, ele escreve mal o relatório, a culpa fica passando dele. A gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que a gente pode pegar isso que está acontecendo e tentar achar uma forma. Agora, por último, vou fazer a alegria do professor Sartre. Eu vim trazer um contraponto do que vocês estão falando do estágio probatório. Eu acho que tem que... Eu confio, eu adoro, eu acho que a DGH está fazendo um trabalho maravilhoso, ouviu esse DIF, sabe, trouxe as propostas, só que eu não sei que hora que o vento muda. Amanhã é outra gestão, depois é outra, e a gente tem que cuidar da carreira. O funcionário em estado probatório está num momento delicado da vida dele. É um momento delicado. É claro que a gente está partindo do princípio, que a gente vai... O cara quer ir trabalhar aqui, a moça quer ir para lá, mas é um momento delicado.
Então, acho que é lógico que é o DGH que faça. Eu acho que até a gente votou isso na outra lá. A gente discutiu isso e deixou. Mas a ciência deve passar pelo CDIF. Pelo menos para a gente acompanhar a vida do funcionário que entrou e depois está sendo transferido. Minha opinião, tudo que eu falei é para a gente pensar, não é para agora. Estamos no meio de uma progressão, tem esse... Eu acho que é aqui o canal para a gente fazer essa discussão. Tá? Obrigado pela palavra. Obrigado, Evandro. Pô, você chegou a me deixar feliz por uns 2 segundos, Evandro, que você ia trazer uma alegria para o pró-reitor. A minha alegria é a gente fazer o estágio probatório, passar aqui na CIDF. Oi, Evandro! Pelo menos para a ciência. Alegria é divergência. Não fui nem eu que criei essa regra. Não... Brincadeira. Vamos lá, Bruno. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo ao professor Lana, a Cristina, a Isabel Cristina, que está comigo no comitê, mas acho que o trabalho dos três que está sendo fundamental no comitê, a dedicação deles. Como sempre, a equipe do DGRH e junto com o professor Lana está de parabéns. Nós trabalhamos no comitê analisar os formulários, né, como o Thiago já falou, e para evitar, principalmente, identificar erros no começo, para evitar que no final os processos fiquem travados, como aconteceu no ano passado. Então, pedir paciência para as comissões quando a gente devolver os formulários e pedir as correções. E o objetivo é isso, que tudo corra dentro do prazo normal e todo mundo receba junto a progressão. O segundo ponto que eu queria falar é mais para o Thiago, que pela distribuição da verba, né, que agora a gente tem, na maioria das unidades, mais verba para vertical, a gente vai ter um número menor de contemplados. Você tem uma previsão de qual vai ser esse número. E o terceiro ponto é para o Everaldo, né, que na semana passada eu mandei na Central de Informações um questionamento sobre o andamento do trabalho remoto. De maneira nenhuma foi não confiando nas informações que o Everaldo e o da RAB passam para a gente, mas que a gente vê que a coisa não está andando na velocidade que a comunidade, o pessoal que votou em mim gostaria. E a primeira resposta foi que a gente não tem um comitê, nem GT, trabalhando o trabalho remoto na Unicamp, então fiquei bem decepcionado, já que tanto o professor da RAB quanto o Everaldo sempre nos posicionam que isso está andando devagar, mas está andando. E, em segundo momento, eu recebi a informação que só o CONTIC, que é o Conselho dos Profissionais de Tecnologia de Informação, né, está analisando isso. E, mais uma vez, eu fiquei decepcionado, porque o trabalho remoto não é um assunto de TI só, isso é de todos os profissionais administrativos. Tem profissionais de várias áreas que votaram em mim e pedem, me cobram, e não são só de TI, então isso tem que andar para várias, a gente tem que analisar quais as situações é cabível ou não. E aí finalizar perguntando para o Everaldo como está esse andamento, como está sendo essa dinâmica de trabalho de vocês, já que não tem um comitê, é um pouco o Everaldo trabalhando junto com a USP e o Unesp, e do outro lado o CONTIC, eu não entendo como isso pode funcionar e chegar em algum lugar no futuro. Mas é isso, obrigado. Obrigado, Bruno. Cidinha. Está com o microfone fechado. Eu gostaria que você passasse primeiro para o Geraldo, porque Okay. só para a gente não perder o raciocínio dos números. Que eu vou falar... Presidenta, você manda, presidenta. Everaldo, por favor. Bom, eu queria só falar um pouquinho nesse momento, depois eu vou voltar para as questões que o Bruno me direcionou. Eu acho que é um trabalho fundamental que o Adilton e o Evandro colocaram em relação às pessoas que não participaram, né? A gente sempre se preocupa muito com os que participaram. Então, nós começamos um trabalho qualitativo em relação a esse número de pessoas. Então, nós já temos algumas informações. Primeiro, que existe uma quantidade dessas pessoas que não se inscreveram, a gente vai passar depois com bastante detalhe, mas primeiro que existe um número significativo de pessoas que estão com grandes períodos de afastamento. A avaliação ela não proíbe deles participarem, então tem alguns dados interessantes. Depois existem outros dados que são pessoas que estão nos níveis, né, nível 1, 2, do segmento que ela pertence, já está no final desse segmento. Não há impedimento para que ela participe da vertical. Mas nós estamos preparando esses dados, eu acho que é fundamental, e só pegar um gancho no Evandro, não querendo fazer uma correção, Evandro, esse não é um processo de avaliação, é um processo de progressão. No processo de avaliação que nós faremos, que está
né, na gestão do desempenho, vai ser avaliado todos os servidores. Então, aqui é uma questão que fica a progressão. Então, é assim, a própria pessoa, né, ela tem que se inscrever. Então, existe essa diferença. Mas eu entendi, né, que você estranha dessas pessoas não estarem participando do processo de progressão. Mas, então, a DGRH, ela se debruçou sobre esses dados para qualificar, além dos segmentos, né, que o Tiago já apresentou, mas, assim, por que eles não estão se inscrevendo? Né? Até você colocou uma questão, olha, algumas pessoas têm vaidade. Falar que questão de sistema dificulta, nós não estamos, né, falando, olha, isso não é verdade, mas hoje tudo que nós fazemos, né, todas as nossas transações bancárias, imposto de renda, não existe mais nada. Então, assim, eu acho que pode ser que sim, né, mas para isso existem as CSAs que dão os apoios, todas as unidades têm RH local, mas o que a gente precisa mesmo, achei importantíssima a fala de vocês dois, mas, né, porque sempre a nossa visão tem que ser para o todo da universidade, por isso que os nossos processos são complexos, né? Aqui dentro da universidade a gente tem muitos mundos, então nós já nos debruçamos sobre isso, acho que em breve a gente pode trazer os dados com mais detalhes, né, para apresentar para vocês, a hora que a gente aprofundar, verificar algumas outras situações, mas a gente já consegue perceber coisas que, assim, a hora que a gente fala, nossa, 1/3 não se inscreveu. Espera aí, eu acho que não é bem por aí, né? Então, a gente está qualificando para que isso seja posto de uma forma melhor, né? E eu acho que nesse momento é isso, Cidinha. Depois eu volto para falar a parte do Bruno, né? Se você quiser completar com mais alguma informação. Obrigado, Everaldo. Presidenta. Imagina. Alguns comentários aí complementares, né? A Giovana explanou bem, né, o papel do RH no processo, e só esclarecendo que a pergunta do Adilto, que nós temos inserido o RH em todos os processos desenvolvidos por nós. O RH da unidade tem um papel importante, a gente tem feito reunião com os RHs, a gente tem solicitado que os RHs se informem, ou fiquem bem preparados para atender as demandas da unidade, porque a gente entende que ele teria agilidade e condição de atender. E também por essa crença, né, de que o RH local ele tem um papel importante lá no conjunto da sua unidade, como também nos processos de RH. E aí, né, de acordo com a fala, mas às vezes o RH tem uma pessoa só para responder. Ok, na DGRH nós temos 4 pessoas na equipe da carreira para responder todas as demandas da Unicamp, né? Então, no momento, a gente tem isso e a gente está com muita demanda e tal. Então, por isso, às vezes, ligou na carreira, a carreira vai... Por que não responde ao invés de passar para o RH? Não, é que o RH ele tem um papel importante no processo. E é importante que as pessoas saibam disso e que o RH também tenha essa proatividade na parte que lhe cabe no processo. Com relação ao que o Adilto colocou do probatório, também eu concordo plenamente. Nós temos um trabalho de acompanhamento do probatório, que não é só acompanhamento do relatório do probatório, né? Nós temos um acompanhamento com os servidores, né? Pontualmente com as chefias. Então, eles são chamados, eles comparecem a conversas, às vezes, atualmente com esse recurso, né, virtuais, de forma virtual, mas existe um acompanhamento, se a pessoa está se adaptando, não está se adaptando, quais as dificuldades, se é questão da formação, do perfil, o que está acontecendo, e por isso, quando acontece uma questão de transferência, a DGRH já trabalhou isso antes. Então, eu também não entendo por que isso tem que passar pela CDIF. Isso é uma gestão da DGRH junto com as unidades que têm servidor, né? Então, assim, a CDIF pode não aprovar uma transferência? Eu fico me perguntando isso. Então, se é para ciência, tudo bem, mas está passando na pauta para aprovação, né? Então, se a DGRH já fez um trabalho, uma equipe, nós temos psicólogos aqui, nós temos toda uma equipe multidisciplinar que atua nesses processos, né? E quando a gente entende que essa pessoa precisa ser remanejada, ou a pessoa gostaria de mudar, ser transferida, ou por iniciativa da pessoa, ou por sugestão da DGRH, ou por sugestão da unidade, nós fazemos todo um trabalho em cima disso, né? Então, eu também não entendo que esse processo de trabalho da DGRH caiba alguma atuação da CDIF, mas está aí para a gente conversar. Com relação ao Everaldo já respondeu um pouco, mas com relação a que o Evandro colocou,
né, que as pessoas não participam, todos deveriam participar. O Everaldo já esclareceu em parte, né? Mas eu acho que aí remete a gente a uma questão conceitual. Quer dizer, gestão de desempenho tem que ser para todos. E é isso que nós estamos trabalhando para implantar. As pessoas precisam ter clareza dos seus planos de trabalho, do que é esperado dela enquanto desempenho, ter uma avaliação do seu desempenho, ter uma oportunidade de receber um feedback, poder também interagir e colocar as suas dificuldades e os seus anseios, né, nesse processo que envolve a sua carreira, né? A progressão é um outro processo de trabalho, um outro processo, né, de gestão de pessoas. As pessoas, né, buscam a progressão, por isso elas têm que cumprir uma série de etapas ali no processo, e isso como fala, é voluntário no caso. A pessoa, eu quero participar, e tem pessoas que, se fosse obrigatório, tem pessoas que nem teriam, vamos dizer assim, não estariam aptas por N razões, como que o Everaldo colocou. Pode ser um número pequeno de pessoas, mas existem pessoas que estão no fim da carreira, tem pessoas que estão em outro tipo de situação, né? Então, no geral, era isso que eu queria falar por enquanto, professor. Obrigado, Cidinha. Giovana, depois Tiago, depois Adilton. Obrigada, professor. Completar também um pouquinho do que o Evandro falou, o Everaldo já falou, a Cidinha já falou, mas assim, a gente está um pouco preocupado na DGRH, porque a gente também tem essa visão, que a avaliação tem que ser para todos, só que nesse momento a gente tem quase 2.000 servidores que ainda não começaram a gestão de desempenho, né? Então a gente precisa que quase 2.000 pessoas entrem no sistema, os seus chefes, né, e façam o modelo que é a base do plano de trabalho. Então, assim, a gente quer que a avaliação seja para todas, e a gente tem monitorado essas unidades desses servidores, e a gente tem recebido feedbacks do tipo, o servidor não quer ser avaliado, então ele não quer que faça o modelo dele, né? E, assim, isso não tem muita sentido a gente escutar uma questão dessa, né? Então, a gente precisa, de novo, que vocês nos apoiem nessas questões, né? A avaliação é para todos, eu concordo com o Evandro plenamente, mas é o que a gente está tentando fazer, né? A gente precisa, para avaliar, que a pessoa tenha um plano de trabalho no sistema, né? Para que a gente não tenha uma avaliação imposta sem o servidor saber minimamente do que ele está sendo cobrado. Então, o servidor tem que ter um plano de trabalho em sistema para ele saber o que o seu chefe está esperando dele e em outubro ser avaliado. Agora, a pessoa não quer nem fazer o plano, né? Então, assim, fica muito difícil a gente conduzir um processo todo como esse. E só para terminar na questão, né, que você comentou dos fundamentais, talvez não tenha um computador, eu queria parabenizar, eu não sei se outras unidades fizeram isso também, mas o HC disponibilizou computadores no RH para os servidores irem lá fazer a progressão lá, né? Por acaso, no período de inscrição, eu e a Isabel Cristina estivemos no HC, no RH, em uma reunião presencial, e a gente viu, né, servidores com um terninho de ambulatório, né, a roupa de ambulatório, sentados nos computadores do RH do HC, e o RH, inclusive, tirando dúvida do servidor, dizendo, olha, o que eu faço nessa questão? Né? E eu e a Cris fomos mais devagarzinho para escutar ali, e o RH orientando. Então, eu acho que, assim, foi dado opção. Eu lembro muito de uma fala da Cidinha no processo de 22, que o sistema vem para ajudar, não é para atrapalhar, né? E a gente teve servidores com dúvidas, a gente estava aqui a todo momento também auxiliando. Então, eu também acho que a questão não é sistema, a gente tem outras questões por trás que a gente tem que entender e estamos estudando para isso. Mas acho que era isso. Obrigada. Obrigado, Giovana. Tiago. Não é só complementando também, até falando um pouco dessa parte, concordando totalmente com o que a Everaldo, a Cidinha e a Giovana já falou. Gestão de desempenho tem que ser, e gestão de desempenho não é uma coisa para a pessoa, né? Então, tipo assim, eu até sofro aqui quando eu escuto a Giovana falar, não contra ela, mas tem servidor que não quer ser avaliado. Servidor não tem que querer ser avaliado, ele tem que ser avaliado, porque a gente está aqui para uma coisa institucional, a gente, ainda mais como um órgão público, prestando serviços à sociedade, ninguém quer ser avaliado, na verdade, a gente só quer ter os benefícios da boa avaliação, mas todo mundo tem que ser avaliado e seguir o plano de trabalho, porque, por mais que tenha toda a flexibilidade, todo mundo está trabalhando aqui na universidade, então é isso que importa. Então, é ruim ver isso, mas eu acho assim, a gente sempre pensa no
no servidor como a pessoa que não sabe, lógico. Tem muita gente que tem dificuldade com computadores, tem muita unidade, assim, eu acho que isso, reforçar isso sempre, em todo ponto, para os RHs, para conversar com as pessoas, ver por que a pessoa não entrou ou não, mas a carreira, como um todo, é uma responsabilidade da própria pessoa. Não só de entrar, mas como que ela vai trabalhar, o que ela vai fazendo. Quase todas as comissões de avaliação colocaram capacitação como um dos critérios. Então, assim, tem muito do que a pessoa tem que se desenvolver. Mas até eu peguei, assim, até um pouco, até respondendo um pouco ao Bruno, de se vai cair ou não, com certeza vai cair o número de pessoas que vão ser contempladas, porque só você imaginar que o dinheiro sai da horizontal e vai para a vertical, uma pessoa na vertical já custa pelo menos 2 da horizontal, assim. Então, tipo, esse movimento, essa redução vai ser, até agradecendo a Crisfin, que ela fez uma planilha, a gente está estou começando a trabalhar em cima dela, porque como tem muita unidade que pôs mais dinheiro na horizontal, mais dinheiro na vertical, estou tentar fazer uma média ali para saber mais ou menos para quanto que vai ser reduzido esse número. Então, assim, esses números, qualquer chute é aberto. Até uma CSAs que eu comecei a ver, que eu tinha projetado no início, tipo, está contemplando muito mais pessoas do que eu imaginava inicialmente. Então, a gente está começando a andar nesses números, e daí talvez aqui, mais para frente, a gente consiga trazer umas projeções mais afinadas. Mas até assim, voltando na inscrição, olhando os dados, principalmente do fundamental, que é o que realmente, se alguém tiver alguma dificuldade, das inscrições do fundamental, 66% das inscrições do fundamental são de pessoas que entraram no horizontal e não poderiam entrar no ano passado. Então, assim, isso mostra que as mudanças ali trouxe mais pessoas. Pode ter pessoa que não está entrando, porque quando ela olha o anexo 3, ela entende que ela está num lugar que ela devia estar, que ela não tem para onde subir. Ou que ela fala assim, o único jeito que eu estou apta no processo, mas eu estou apta, mas eu só posso ir na vertical. E eu vejo que eu não tenho condição de ir na vertical, então isso pode segurar muitas pessoas a não participar do processo. Trazendo em números, se a gente pegar o número de pessoas que entraram ano passado, tirando os contemplados, esse processo, considerando os não contemplados do ano passado, entrou mais de 700 pessoas nesse processo esse ano. Então, assim, a carreira está ficando clara, eu acho que mais pessoas estão vindo participar e elas estão com mais consciência. Eu acho assim que pode ter pessoas que têm dificuldade, mas isso vai acabar entrando, e tem algumas pessoas que nunca vão entrar mesmo, assim, porque ou elas entendem que elas estão no lugar correto, ou que não é a hora delas pedirem. Era isso só, obrigado. Obrigado, Tiago. Adilton, depois Evandro. 2 coisas rápidas. Quando eu falei do número de 1.192 pessoas que não participaram, eu só fiz para provocar a discussão. Eu não fiz comentário nenhum do que eu acho. Até porque eu acho muita coisa e que eu não vou falar aqui porque eu não sou obrigado. Mas uma coisa importante o Tiago acabou de falar, principalmente do povo que está. Até porque eu discuto carreira aqui há 4 gestões, então eu não sou retardado no assunto. E acho que tem gente que acha que eu sou, mas eu não sou. Às vezes até finge que eu sou por conveniência. Mas é esse ponto. Um ponto, principalmente da progressão na vertical, eu sei bem para que serve a progressão na vertical e sei muito bem qual é a diferença de progressão e de avaliação de desempenho, até porque quem foi o presidente do GT que deu os elementos para fazer gestão de desempenho nessa universidade fui eu, e quem começou a falar de gestão de desempenho, coisa que a gente nunca fez nessa universidade lá em 2013, fui eu, porque eu estudo o assunto, eu sou enfermeiro, mas eu gosto de estudar coisas para além da enfermagem, mas enfim, eu acho que esse é um ponto, principalmente no ponto que o Tiago colocou aqui agora. Então, eu só tratei do número, não adjetivei nada, não fiz comentário nenhum. A outra questão, quando eu coloquei do acesso das comissões de avaliação para saber no âmbito local de horizontal e de vertical, eu sei muito bem que tem cronograma, aliás, eu sei de cor o cronograma quando eu quero.
que tem um momento certo para ver, eu sei muito bem, e que tem norma, e que norma deve ser cumprida, eu também sei muito bem, tanto que fui eu que dei a sugestão de criar o comitê de avaliação, que eu chamei de comitê revisor lá no GT, porque aqui ninguém conferia nada. Mandava lá para a CIDIF uma pauta com 3.000 folhas, e a gente escolhia qual é a que a gente queria pegar e destacava lá, e realmente achava problema. Não dá para negar que tinha problema. Espero que dessa vez não tenha mais, porque eu também acho que o comitê tem um papel importante na lisura do processo desse ano. Então, só para isso, às vezes eu finjo demência por conveniência. Quando eu fiz a pergunta, eu só falei, eu já sabia da resposta, porque não sou eu, não sou o executor do processo, para a Giovana falar o que ela falou, que tem prazo, que tem norma, que tem a hora certa de você ter acesso ou não, que primeiro que você tinha que avaliar conflito de interesse, coisa que aconteceu, por exemplo, na minha CSA teve. Então, eu sei de tudo isso, mas não sou eu que tenho que dar essa resposta, e a resposta a Giovana deu, e foi bem dada a resposta. E, para terminar, tem lugar que não tem RH, tem lugar que o RH é uma pessoa, e a pessoa não sabe muito bem o que ela está fazendo lá. Não dá para negar esse tipo de coisa. E nesse lugar que o RH é uma pessoa e a pessoa não sabe muito bem o que ela está fazendo lá, aí tem problema sim, aí a gente manda ligar na carreira, enfim. Então, muita coisa que eu pergunto, eu sei a resposta, não estou perguntando para mim. Eu não preciso da pergunta para saber da resposta, eu tenho capacidade de elaborar raciocínio. Obrigado, boa tarde. Adilton, não se preocupe com isso, nós temos certeza que você está sempre contribuindo para a melhoria do processo, né? Tem gente que acha que eu sou retardado, tem gente que insiste em achar que eu sou retardado. Faz parte do show, né? Não é verdade, Adilton. Vamos lá. Evandro. Tanto que o seu método deu certo, Adilton, que você levantou aí as polêmicas, e a gente discutiu bastante do que você levantou. Pois é, eu atingi meu objetivo, provoquei e tive o retorno que eu gostaria. Parabéns para quem respondeu de maneira correta. Isso é ótimo, isso é ótimo. Eu queria fazer um comentário nessa outra rodada que eu vou entrar num campo perigoso aqui, com dois economistas aí de ponta aí desse país aqui. Professor, Tiago, realmente o que o Tiago comentou, que tem unidades aí que praticamente já contemplaram todos e outras não. Eu recebi esse relato um tempo atrás e eu fiquei quebrando a cabeça para saber se tinha lógica, o que foi, onde deve ter algum erro. Aí eu vou levantar a questão que eu acho que deve ser por ali. Quando a gente coloca que essa verba vai para os ativos de folha, a fórmula é maravilhosa. Inclusive, eu poderia ganhar já um certificado lá, viu, professor? Quando a gente fez os cálculos, bateu. Agora, a questão é a seguinte, você vai dar a verba para as unidades de acordo com os ativos da folha. Só que aí tem uma coisa que acho que a gente não percebeu, deixou passar. Tem lugares que tem pessoas com salário mais alto do que em outras. E eu acho que isso deu a diferença de verba. Não foi muito... correto foi, ela não foi muito balanceada. Eu vou dizer pela DGA. A DGA tem um quadro de pessoas muito novas. Todo mundo é piso. Então, se você jogar lá a porcentagem da folha, ela puxa menos do que uma unidade com 5 vezes menos pessoas com o pessoal no fim da carreira. E mais, se a pessoa está no fim da carreira e não concorre, ela é um chamador de recursos. Porque ela está no fim da carreira, o salário alto, e não concorre porque ela não pode. E traz muito recurso para uma unidade, às vezes, menor. Não sei se consegui deixar meio claro. Só que é o seguinte, essa bola eu só toco para vocês, que acho que é um fórmula. Até a professora também pode ajudar. Vai ter que fazer uma fórmula aí para pegar essa variável. Eu acho que, não sei se faz sentido o que eu falei. Só queria tomar isso. Obrigado. Obrigado, Evandro. Tiago. Não, é só lembrando que lá atrás, quando a gente faz o cálculo, essa parte de tempo de casa das pessoas, de quinquênio, sexta parte, gratificação, esses extras são todos descontados ali na hora de pensar a distribuição dos recursos. Mas, assim, o Evandro tem razão, que uma pessoa que tem um S4, ele traz mais dinheiro para a folha, para a distribuição. Só que também, quando ele for fazer a progressão, ele vai custar 5 vezes mais do que o outro. Então, assim,
Eu acho que o que, nesse momento, vai deixar um pouco diferente ali entre as coisas é muito mais a gente voltando que carreira é uma gestão pessoal. Então, assim, tem unidade que está todo mundo indo na vertical. Essa unidade que está todo mundo indo na vertical vai ter muito menos contemplados e vai deixar um espaço, mais pessoas a contemplar no futuro, do que unidades que estão decidindo todas irem na horizontal. Então, essas pessoas que estão indo todas na horizontal, eles acabam progredindo mais pessoas e quando vem para os aptos, vai ter menos aptos no futuro. Então, eu acho que essa aqui vai deixar algumas diferenças entre as unidades, mas daí aqui continua sendo uma escolha das pessoas que estão entrando, pedindo, e uma escolha das unidades, porque até a gente viu, do mesmo jeito que tem pessoa dando 80-20 para vertical, tem unidade que está colocando a maioria dos recursos na horizontal. Então, assim, isso com o passar do tempo, com essa liberdade, vai trazer um pouco dessas diferenças. Não exatamente pelo valor que é distribuído de a pessoa custar mais ou menos. Mas é claro que tem pessoas que custam mais, elas não entrarem, progridem mais pessoas que custam menos. Mas no momento que essa pessoa entrar, provavelmente ela toma toda a verba da CSA. Então, assim, no fluxo, em alguns anos, isso se equilibra, apesar de poder dar diferença num ano ou outro. Era só isso, Fernando, pode completar. Ficou claro, Evandro? Então, se a gente imagina o seguinte, se eu tiver o mesmo recurso dentro de duas CSAs, onde eu tenho mais gente nova, como você colocou, e mais gente que está nos níveis superiores, né, evidentemente que eu progrido mais onde tem mais gente nova, até porque o ticket aí de passagem é menor. Agora, é verdade que o valor não é igual, o valor é maior onde você tem gente nos níveis superiores, o que não quer dizer necessariamente que você progrida mais gente, porque o ticket ali é mais caro, né? Então, mas isso é o primeiro ponto. O segundo que eu acho que o Thiago também destacou, né? Lembrando que os GRIs, os quinquênios são descontados quando a gente pega na folha, que é o que fica em torno de 0,6, né? Como nós fizemos o cálculo do ano passado, né, isso, Thiago? 0,58, 0,6, para descontarmos exatamente isso, e aí nós estamos falando apenas do salário, não estamos falando de todos esses reflexos, né? O Thiago explicou muito bem, eu não tinha pensado nisso. Com o passar do tempo, isso é meio chocante agora. Porque tem um pessoal meio descontente, porque tem unidade que já contemplou tudo. Mas isso vai ser natural com o passar do tempo. Eu não tinha... Obrigado, foi muito... Mas se a gente fizer essa distribuição pela folha apenas, a folha, o 100%, aí sim essa distorção seria maior ainda. Porque, lógico, onde eu tenho gente com mais tempo de casa, teria mais gratificação incorporada, teria mais quinquênios, teria mais outras, isso é descontado. Mas ainda assim, essa pessoa está no S2, no S3, enquanto ali numa outra eu posso ter gente no M1, no M2. É evidente que isso faz diferença, né? Não, M2, digo, no S1 contra o S3, o M1 contra o M3, né? Essa é a ideia. Mais questões, gente? Eu não Nenhuma? sei se eu posso falar alguma coisa, eu estou aqui de Pode. ouvinte. Não, ouvinte pode falar, só não pode votar, por favor. Vamos lá. Tá certo, mas assim, uma discussão que a gente sempre leva aqui no coletivo de servidores da faculdade é que uma solução para desmistificar esse processo é que o desempenho e a mudança de complexidade, elas deveriam acontecer em momentos diferentes. Então, eu sei que hoje a gente faz tudo num calendário só, por conta de, enfim, até por questões econômicas, de ser um processo, enfim, que depende do recurso financeiro aprovado para o ano e tal. Mas o ideal seria que a gente fizesse esses processos separadamente. Porque uma coisa é o desempenho e a outra coisa é a complexidade. E isso pode ser medido em times diferentes. Era só uma reflexão só, tá, pessoal? Eu tendo a concordar, agora, vamos lembrar também, né, que essa é uma decisão de última instância do próprio servidor, né?
se ele acha que o que ele está fazendo, ele prefere ser medido pela excelência de desempenho, se ele acha que é uma questão de grau de complexidade, é ele que está decidindo, né? Se ele está tentando uma progressão horizontal ou vertical. Eu entendi que você pode estar dizendo que ele podia estar fazendo as duas coisas, né? Ou em termos Não, eu diferentes. penso Mas, em última Desculpa. instância, a decisão é dele, né? Se a gente estivesse obrigando a ser só horizontal ou só vertical, como nós já tivemos em algumas situações, eu acho que talvez o caso fosse mais complexo. Por favor, pode falar. Não, eu penso que gera sempre uma grande confusão e o olhar sempre de quem está com salários defasados é sempre ir na opção que vai lhe ser mais conveniente economicamente. É só essa questão, assim. É claro que demanda uma série de discussões, uma série de levantamentos aí, mas, assim, eu tendo a acreditar que existe uma confusão em função dos valores. No momento, assim, grande parte dos servidores que não vão atrás das informações como elas deveriam ir, né? Então, chega naquele momento da avaliação, o olhar é sempre em cima do ganho econômico. Sim. Então, 2 pontos, né? É verdade que há essa desinformação ainda, e é nosso papel aqui de diminuirmos, reduzirmos essas desinformações, esse é o primeiro ponto, e não vamos confundir, né, um processo de progressão com questões salariais, né? São 2 momentos completamente diferentes. Nós estamos falando aqui de progressão na carreira, né? Não estamos falando de política salarial. Isso é uma confusão, você tem toda a razão que nós temos que ajudar a reduzir essa desinformação. Tiago. É isso mesmo, Sartre. Eu acho que existe muita a desinformação e também até um pouco de culpa nossa do jeito que a gente trata o processo. Porque quando a gente fica falando muito em horizontal e vertical, daí leva até o que foi dito, que é o que não é correto, né? A pessoa entrar no processo pensando no ganho financeiro ali. Ela tinha que pensar que, na verdade, a gente trabalha junto, mas são 2 processos totalmente diferentes. Um de complexidade de trabalho e outro de excelência. Aqui eu volto no passado, dos tantos anos que a gente ficou sem progressão e sem ajustes nessa carreira. Então, assim, muitos dos problemas que a gente passa hoje não é nem tanto por conta dos problemas do processo, mas sim pelo nosso histórico. E se a gente trabalhar esse processo por alguns anos, essa progressão de complexidade, no futuro, ela tende a ser muito reduzida, porque hoje a gente ainda está fazendo o acerto das carreiras, então, assim, tem muitas pessoas que têm que subir 1, subir 2, subir 3, não sei, mas, assim, a gente vai chegar daqui a uns anos num momento onde esse trabalho vai ser muito mais nessa excelência do que de mudanças de complexidade de fato. A mudança de complexidade no futuro vai ser uma coisa muito mais pontual do que atualmente. Então, assim, eu acho que com o tempo, independente de se manter um calendário junto ou não, isso aqui acaba se acertando. Mas, assim, a gente tem alguma dificuldade. Eu acho que sempre que for possível é bom a gente deixar claro, até começar a usar muito mais complexidade e excelência do que horizontal e vertical, que a gente ajuda mesmo até dificultar, que a gente parece que é um bolo só e você escolhe, você prefere ganhar 5 ou ganhar 15, então, tipo, fica meio fugindo até um pouco e o relatório tem que ser totalmente diferente de um do outro, né? Obrigado, Tiago. Gente, eu queria só, se não tiver mais nenhuma manifestação, fique à vontade na minha fala, se alguém quiser se inscrever ainda, tá? Eu queria voltar a um ponto que apareceu no Consul, apareceu na CAD, apareceu na CEP, que é importante, que foi aí a questão da bonificação da USP e a política que a gente está adotando aqui na Unicamp. Tá? Eu tenho repetido isso, e lógico que, como qualquer argumentação, sujeita a divergências. Tá? O que nós entendemos que, com uma política de valorização profissional, onde se inclui vários eixos, né, a começar a questão de uma progressão, mas também a questão de reajuste, a questão de contratação, a questão de formação, e aí nós estamos ampliando bastante, nós estamos pensando aqui em termos da carreira. Tá?
O que eu entendo é que quando a gente, primeiro em termos de valores, para mostrar o nosso compromisso com essa valorização, a USP, quando deu R$ 5.000 para cada servidor, em termos usando como argumento a questão do desempenho da universidade como um todo, né, do ranqueamento da universidade. E depois concedeu mais 5.000 para aqueles que tenham menos de 20 anos de casa, né, ela está comprometendo com esses recursos algo em torno, né, de foram 107 milhões, né, então ela estava comprometendo alguma coisa em torno de 1,5%, depois mais 1%. Só que, vamos lá, esse 2,5% ela está comprometendo para um único ano. O servidor recebe aquilo uma única vez. Quando a gente faz um processo de progressão como nós fizemos em 22, e estamos rodando novamente em 23, e rodaremos novamente em 24, agora até mais aperfeiçoado, nós comprometemos, em termos de orçamento da universidade, 1% em 2022, estamos comprometendo mais 1% em 2023, e o funcionário, o servidor que recebe esse recurso na progressão, é permanente. Não é que ele recebeu temporariamente apenas por um ano. Nós estamos comprometendo 2 pontos percentuais, são essas duas progressões, permanentemente. A USP, quando olha lá para o comprometimento de folha, aumentou em 2023 e volta a recuar em janeiro de 2024. Isso é muito importante para a gente entender o que é uma política permanente, o que é uma política apenas de um período. Certamente, alguém que fez uma progressão em 22 e que teve um ticket de R$600, isso, ele em um ano vai tirar os R$5.000, mas ele vai continuar ganhando no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ano, permanentemente. E lembrando que em cima disso, quando vier um reajuste, também é incorporado em cima. Então, são políticas completamente diferentes. Nós acreditamos que essa nossa política ela é muito mais responsável, ela é muito mais comprometida realmente com o processo de valorização profissional. Eu acho que essa é uma questão importante que tem que ser demonstrada. Não, então, só para ter uma ideia do que isso significa, e Tiago me ajuda aqui, quando a gente olha 1 ano e meio atrás, isso está disponível aí na planilha Cruesp, está disponível na nossa, na própria, os informes da EPLAN, quando a gente olhava para 1 ano e meio atrás, antes de a gente fazer a primeira rodada de progressão, e mesmo também a progressão dos docentes, isso também é importante, a gente tinha um diferencial entre a USP e a Unesp, algo em torno de 3 pontos percentuais de comprometimento de folha em relação aos recursos do Tesouro Estadual, que é o RTE que a gente chama. Hoje, nós estamos rodando de 5% a 7% acima, exatamente porque nós comprometemos esses recursos a partir da progressão. E percentual que vai permanecer e, na verdade, vai aumentar, porque a partir de janeiro de 24, a USP retorna, porque esses R$10.000 que foram colocados apenas em 23 não estão em 24. Então, isso sim que eu acho que é uma forma de um compromisso sério, onde, com os nossos recursos humanos, tanto aqui de funcionários, quanto dos nossos docentes, quanto dos nossos pesquisadores, de uma política de comprometimento da valorização profissional. Então, a nossa posição, a USP tem direito de tomar a decisão que ela quiser sobre a questão da bonificação, só que a USP, me corrija aí o DGRH, não faz um processo de progressão na carreira desde 2011. Essa mesma USP foi a que fez em 2003 um processo de demissão voluntária. E agora está num processo de tentar fazer recursos, dizendo que esses recursos são uma das formas, inclusive, de premiação e de retenção de funcionários. Se quisesse reter, não deveria ter feito um PDV lá atrás, Então, estou só respondendo isso porque eu acho que é importante dizer que há uma coerência no que nós estamos conduzindo em termos de política de recursos humanos. Tanto aqui para nós aqui funcionários, quanto nas demais carreiras da universidade. Tá? Esse era um esclarecimento importante que eu gostaria de trazer, porque eu fiz esse esclarecimento no Consul, fiz esse esclarecimento na CAD e na CEP. Bruno, depois Evandro. O Everaldo, acho que ele esqueceu de mim.
Eu queria que ele me explicasse como que vai funcionar, como a gente pode esperar que o trabalho remoto saia sem um GT formado, ele trabalhando junto com o Nesp Unicamp e o da Rabi trabalhando no Contic, e isso que deveria ser algo para toda a comunidade. Bom, Everaldo. Desculpa, professor. Em primeiro lugar, eu não esqueci do Bruno, né? E lembro de você todas as vezes que nós tratamos desse assunto e que não é pouco, né? Eu entendi sua manifestação, só quero deixar claro aqui, Bruno, já me manifestei, vou repetir. Primeiro, teletrabalho é uma coisa extremamente complexa, porque ela não envolve só a pessoa se afastar. Quando nós afastamos por causa da pandemia, isso trouxe reflexos seríssimos, né, na saúde mental das pessoas, então ele tem que ser feito com muito cuidado. O que nós combinamos com a USP, né, e com a Unesp? A USP falou assim, nós vamos implantar aqui sozinho, né, e depois vocês acompanhem para vocês entrarem na sequência. A USP acabou de abrir 3 concursos públicos, prevendo, porque lá eles só contratam CLT, diferente de nós, o trabalho híbrido, né? Então, tem o trabalho remoto, o trabalho presencial, está nos editais desses 3 concursos. O que está acontecendo? Os 3 concursos estão suspensos, tá? Por decisão judicial. Então, a gente tem que fazer com muito cuidado, nós estamos acompanhando o que eles estão fazendo. Nós, em momento algum, estamos trabalhando em conjunto com o professor Ricardo da Rabi, ontem ele se manifestou no Contic, nós estamos juntos. Nós estamos pensando, não é só para a carreira de informática, para ficar bem claro, isto não significa que nós não faremos um piloto que pode ser informática e mais alguma outra carreira. Nós estamos pensando teletrabalho no sentido de o trabalho que pode ser feito à distância, dependendo do local que a pessoa atua, e também dependendo da função que ela exerce. Então, em momento algum, está restrito para a área de informática. Tá? Então, o nosso pensamento está sendo para as funções que permitem, para as tarefas e para os locais de trabalho que permitem esse tipo de trabalho, para ficar bem claro. Tá? Não ter um GT não significa que nós não estamos trabalhando e não estamos sendo claros. Até para traçar um paralelo, a nossa ideia era, né, como foi feito com o Vale Refeição, teve uma minuta, foi colocado no Consul para a ciência, as pessoas estão debatendo essa minuta, então a ideia era a mesma coisa, nós fazemos também essa minuta, colocar para a comunidade debater e depois para a gente fazer a solução final. Então, é um trabalho que, sim, a DGRH está fazendo junto com o Contic, nós estamos bastante, assim, debruçados nesse trabalho, sabemos da necessidade, mas também nós sabemos do impacto que isso pode causar. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem uma universidade muito complexa. De repente, eu entro aqui com um trabalho remoto, a pessoa se adequa de tal forma, eu preciso fazer um recuo, nossa, vai mudar, influenciar a vida das pessoas. Então, para nós fazermos isso, tem que ser feito com muito cuidado. Né? Nós estamos vendo o impacto que estão dando nas empresas que adotaram, né, o mecanismo de teletrabalho, muitas estão recuando hoje, estão voltando para o trabalho presencial. Então, os passos que nós damos aqui em termos de recursos humanos, eles são muito bem pensados, debatidos, né? E voltando, nós estamos aguardando um pouco mais da experiência da USP, né, para a gente ter uma tranquilidade e uma certeza. Então, assim, fica tranquilo você, né, as pessoas que te elegeram, porque nós estamos cuidando disso, né, esse é um compromisso nosso que a gente vai tratar, e estamos tratando com toda a seriedade desse assunto, Bruno, né? E se, infelizmente, né, não está no tempo que nós gostaríamos, até no tempo que eu também gostaria que já tivesse, né, o andamento desse assunto, é porque os cuidados estão sendo tomados, mas isso está sendo feito, e está sendo feito em conjunto com o TIC, DGRH e outros órgãos também que vão participar dessa primeira experiência. Obrigado, Everaldo. Evandro. Eu gostaria de fazer um comentário do seu quase encerramento. Primeiro, eu queria agradecer o respeito que você teve com essa Câmara. Você já tinha falado da CAR, da CEP, e fez questão de vir fazer essa colocação aqui, demonstrando muito respeito com todos nós aqui, e eu agradeço isso. É muito bacana. Mas eu acho que tem algumas coisinhas que é importante colocar, que às vezes parece que a gestão não consegue ter esse feeling junto à comunidade. Todo mundo aqui ama a Unicamp, tem prazer. Eu não conheço uma pessoa que vem aqui e não gosta. E a USP sempre vai ser a visibilidade nossa de ultrapassar. Ela é a nossa meta de ultrapassar. Lembra da época do Rodas, quando ele subiu o piso?
ele levou para 99% do comprometimento, todo mundo falou que a USP ia quebrar. Hoje, a comunidade olha, ela tem um comprometimento de folha menor que a Unicamp. E mesmo assim, o piso ainda é maior que o nosso. Ou seja, ela fez aquela operação lá atrás e hoje ela tem o piso maior que o nosso. É um fato. E não quebrou a Unicamp, a USP, e a gente fica olhando isso falando, como é que a gente vai ser melhor que a USP se a gente não consegue acompanhá-la? São esses fatores. Aí você pode falar, mas ela ouve... Eu concordo que a gente tem que tomar cuidado, e a gente preza isso muito. Mas que nem essa própria carreira. A colocação dela foi... Eu conversei com uma das pessoas que fizeram, e eu até vou pegar mais leve na hora que eu for ofender essa carreira, que eu odiava, agora eu só detesto. Ela não respeitou os funcionários, ela foi colocada assim meio que... E prejudicou, ou muita gente se sente prejudicada. E esse cuidado, eles não têm avaliação lá, tudo, eu entendo isso. Mas se você olhar na categoria, o próprio Tiago fala sobre isso. Quando a Rosemar levantou a questão de como passar isso para o pessoal, separar, ele falou, não, porque a gente... E eu concordo com ele, nós estamos errados, porque a gente às vezes fica falando muito de dinheiro e da carreira. Tem gente que trabalha pela carreira. Um juiz que é do Supremo vale mais do que ele receber um salário do Supremo. E eu acho que isso é a vida de todos nós aqui. Se você tirar, vai ter uma progressão, mas não vai ter um ganho. Eu acho que vai ter pouca gente a menos que vai parar de participar. Porque as pessoas se importam com a sua carreira dentro dessa universidade. E elas querem ver que depois de 15 anos elas cresceram. E isso independe do dinheiro. Isso independe do dinheiro. Então, mas a USP deu... Claro, a USP deu abono. Eu também acho... Você está completamente certo, professor. Mas quando você vê a nossa co-irmã, que já foi acusada de vai quebrar, e agora o piso dela é muito maior que o nosso, dá o abono e a gente não, a gente se sente inferior também. Então, acho que era esse o contexto que a gente tem quando vai pegar... Vocês pegam, às vezes, meio ríspido, como se fosse tudo interesse. Não, gente. Existem vários contextos, são várias nuances. Falo isso para ajudar, porque eu sei que vocês estão numa luta aqui, desde quando não quiseram trocar a carreira, vamos consertar, vamos melhorar. Isso é um formato de boa fé, e é por isso que eu estou dizendo. Tem algumas outras nuances aí, não é só, vamos seguir. Mas eu agradeço, eu sei que o trabalho é grandioso, todo mundo está fazendo o melhor possível e estamos aqui juntos para ajudar. Evandro, essa questão a gente gastaria aqui uma tarde, não vejo nenhum problema de a gente marcar uma sessão especial da CIDF para tratar disso, mas esse argumento a gente tem que tomar muito cuidado porque ele é um pouco enganoso, né? Comprometimento de folha em relação ao RTS, nós temos que levar em conta vários fatores. Como acabou de colocar aqui o próprio Everaldo, a partir do momento que eu sou contrato seletista, quando o seletista se aposenta, ele não fica na folha, nós ficamos. Hoje a folha da Unicamp, nós temos 40% já é o peso dos inativos. Então, se a gente não faz um cálculo atuarial, tudo que nós estamos falando aqui já não faz sentido. Tá? Segundo, quando a gente fala de piso, você tem toda a razão, nosso piso hoje é 22% abaixo da USP no nível médio e no nível superior. Mas você sabe quanto que o nosso salário médio é superior ao nosso piso? 44%. Isso significa que aqui tem carreira e tem progressão. Nós não estamos há 10 anos sem fazer progressão. Nós fizemos uma progressão em 2019, fizemos uma progressão em 2022, fizemos uma progressão em 2023. Os reajustes são iguais, você sabe disso que é pelo CROESP. Então, todas essas análises têm que ser feitas com muito cuidado. Eu não posso olhar só para um lado, pegar aquele indicador que me interessa e utilizá-lo, o salário de entrada. Né? Nós temos que olhar, por exemplo, não sei se vocês sabiam disso, nosso salário médio aqui, quando a gente pega nas três categorias, ele é 44% acima do salário de entrada. Isso quer dizer que as pessoas aqui progridem. Essas são questões importantes. Lógico que a hora que eu tenho seletista, lógico que a hora que eu faço um PDV, meu grau de comprometimento caiu. Não é que a USP quebrou, a USP quebrou sim. E ela teve ajuda, inclusive, externa. E fez um PDV. Esse é o caminho? Não acho. Há quanto tempo a USP não tem contratado? A USP são 5.000 docentes, 5.000, não vou ficar falando mal porque eu adoro a USP.
Mas elas são 5 mil docentes. A USP não contratou, nesse período todo, 500 docentes, é menos de 10%. Nós fizemos contratação. Então, uma política de recurso humano tem que envolver todos esses aspectos, não é só olhar o salário de entrada. Eu tenho que ver se houve progressão, como é que é o salário médio. Vai falar, nós não temos plano. Não temos. Eu coloquei isso muito claramente, a questão do plano de saúde que a USP trouxe agora. Agora, dizer que isso é política de retenção, quando fizeram uma política de PDV lá atrás, e é muito claro, Tiago e eu já simulamos isso aqui. Nós queremos discutir uma política de plano de saúde para a universidade, vamos sentar e discutir seriamente. Agora, é necessário dizer de onde sai o recurso. Porque se a gente imagina, somos 8.500, entre docentes, pesquisadores e servidores aqui, funcionários. Isso os ativos, que se a gente for querer incluir os inativos para um plano de saúde, que são tão merecedores quanto, até porque talvez precise até mais de um plano de saúde do que nós na ativa, até por uma questão talvez da idade, se a gente fosse fazer essa conta só para 8.500, se usar o ticket médio que a USP está oferecendo, que é R$1.000 entre o servidor e os familiares, porque é até 900 e pode incluir mais familiares até no valor de R$400, não é isso, Tiago? 400 ou 500. Depende de quanto você tem abaixo de um certo limite de idade. Mas vamos fazer uma média por baixo, de R$1.000. R$1.000 significaria 8,5 milhões por mês. Multiplica por 12, nós estamos falando em 100 milhões por ano, só na ativa. Se a gente quiser incluir esses 40% que nós temos de inativo, nós estamos falando em coisa em torno de 150 milhões por ano. Ok, vamos dizer de onde a gente vai tirar 150 milhões. Nós temos uma PDO, já pensando para os nossos processos de contratação, para os nossos processos de progressão e de reajuste, que foi aprovado dentro de um conselho universitário exatamente equilibrado. Essa é a preocupação que a IPLAN, a equipe e a IDU temos. A gente faz uma receita, fazemos uma despesa proporcional à receita que nos é proporcionada, que não é nossa, nós dependemos disso do repasse que vem do Estado. A pergunta é, de onde nós vamos tirar 100 ou 150 milhões dessa reajuste? O sindicato, por exemplo, veio falar que nós devíamos tirar isso da reserva. Falei, se é uma decisão do conselho, vamos tirar da reserva. Termina em 3 anos. Aí faz o quê? É uma questão. Então, quem aqui que não quer ter melhor salário? Quem aqui que não gostaria de ter bonificação? Quem aqui que não gostaria de ter um plano de saúde? Nós temos que fazer isso de uma forma consciente, de uma forma responsável. O que eu estou tentando dizer é que eu prefiro muito mais o plano, o projeto, a estratégia de valorização profissional que essa universidade vem adotando, olhando do ponto de vista de todos esses eixos, contratação, progressão e reajuste. Vamos lembrar que, junto todas as três, fizemos um reajuste no dissídio de 2022, onde nós, com os 20,67, nós repusemos inflação de 3 anos. Não foi de um único ano, falou de 3. E depois toda a questão da progressão. É isso que eu estou querendo falar. Tá? Há formas e formas de buscar essa valorização. Nós aumentamos o nosso comprometimento de folha em relação aos nossos recursos. Nosso comprometimento de folha hoje em relação aos recursos, ela está 7 pontos acima do da USP. Mas não fizemos de forma irresponsável, fizemos isso fazendo o quê? O que eles não vinham fazendo ou não fizeram a mesma intensidade que nós. Contratação, progressão, e foi progressão de todas as carreiras. Na carreira pequena, nós progredimos 80% dos pesquisadores, na carreira dos docentes, nós progredimos 50% dos docentes, na nossa carreira aqui, PAEP, do número dos aptos que participaram, vamos lembrar dos números, foram 56% em 22, vamos ter em cima desses inscritos agora, ou seja, tem por trás disso uma política também de mérito. É isso que eu estou dizendo, é uma política de valorização profissional. E com aperfeiçoamento, DGRH estudando, quando a gente vai agora com uma política toda do processo também de avaliação, a gestão de desempenho, nós entendemos que essa é a forma correta, de usar o recurso público, inclusive de uma forma de prestar conta à sociedade. Eu não sei como é que a sociedade interpreta uma bonificação.
Agora, dizer que a gente está progredindo por desempenho, por uma avaliação que é feita dentro com critérios muito objetivos, como são esses que nós estamos discutindo aqui, eu acho que a gente de alguma maneira, está nos legitimando junto à sociedade. Um processo muito transparente e muito legítimo. Então, eu estou defendendo a política que essa universidade adota. Eu acho que cada universidade tem o direito de adotar a política que queira. Mas não consigo entender que alguns afirmarem, aí eu vou ter que debater, de dizer que bonificação é mais razoável do que um processo desse que nós estamos adotando aqui dentro. É só isso. Tá? Agora, não dá para pegar fatos isolados. Né? Apenas salário de entrada, ver o grau de comprometimento, se a gente não faz uma análise geral de qual é o cálculo atuarial dessa universidade, qual que é a insuficiência financeira de cada uma delas, a idade que a gente tem, os regimes que são adotados dentro de cada uma universidade. Ou fazemos uma análise completa, e é isso que a gente tem sempre tentado expor, não só aqui, talvez menos na CIDF, mas estamos sempre à disposição, Tiago, eu, DGRH, para a gente fazer isso aqui, porque é importante de que a gente entenda e discuta. O que não quer dizer que as pessoas tenham que concordar. O que tem sempre sido a política que a gente adota aqui é deixar os dados muito claros, até para que a comunidade tome as decisões de uma forma bastante informada. A divergência é natural sobre essas informações e sobre as estratégias a serem adotadas. Mas as estratégias aqui, elas são baseadas em cima dessas informações. Tiago. Oi, Fernando. Não, eu só queria falar uma coisa, que a gente na CIDF, a gente trabalha muito sobre carreira, reconhecimento. O Adilton aqui faz o quê? Uns 5 anos que a gente fala do espalhamento. O que é o espalhamento? É trazer as pessoas que têm mais de 20, 30 anos para um lugar onde elas queriam falar. Quando a gente volta a fazer um discurso de equiparação de pisos com a USP, que a gente não está falando de equiparação do salário de todas as pessoas, a gente está falando de equiparação do salário de piso. Com a USP, a gente está falando que todos esses trabalhos que a CIDF vem fazendo desde 2018, acho que começou a carreira, 17, 18, a gente jogou no lixo. Porque, assim, ali se você pegar os 2.000 pessoas, não lembro exatamente os números, o Sérgio pode me corrigir depois, que fizeram progressão horizontal ano passado, a gente está falando que a progressão que essa pessoa teve não valeu em nada. Que a pessoa que vai entrar no concurso que a DGRH vai abrir, vale o salário mesmo tanto que ela. Então, quando a gente fala de equiparação de valor de piso, que é o que a gente está aqui, é o que está sendo solicitado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui eu vou voltar até um pouco, fazer um histórico do que aconteceu na universidade nos últimos 2, 3 anos, como que as unidades, o que se ouvia falando das unidades aqui, até principalmente pela 173, sem poder contratar ninguém, qual que foi a dificuldade de trabalhar? A gente sempre fala ali, e daí nisso em toda a database vai vir na pauta específica desse ano também, é que a database não é para tratar só de salários, é para trabalhar da condição dos trabalhadores. E a condição dos trabalhadores também depende de quantos funcionários tem aqui dentro. Então, um assunto que aumenta também é que a Unicamp nunca parou de contratar nesse período. Parou ali na 173, mas quando a USP não contrata nem desde 2011, 12, e o que a gente tem que tomar muito cuidado no momento atual é que o que a USP fez, quebrar a USP, e daí eu não vou nem entrar em relações do que eles estão fazendo agora, eles começaram a dar valores salariais baseados no que eles tinham em caixa. Quando o Rodas começa a fazer toda a movimentação que ele fez, ele não fez porque um comprometimento estava muito baixo, ele fez porque ele estava com muito saldo acumulado. E ele começou a fazer esse salário imaginando que a arrecadação fosse subir e equilibrava as contas da USP, o que não aconteceu, o que levou o PDV. A gente está numa universidade onde a gente está contratando muita gente, ou pelo menos distribuindo as vagas, né? Pode ser que ainda não começou a contratar de fato, os concursos rolando aí pós esse período da 173, mas a gente já apresenta uma dificuldade quando a gente mostra
o quantos docentes a gente perdeu, quantos funcionários a gente perdeu nos últimos anos e não estamos conseguindo repor. Se a gente parar para olhar os dados da USP, a USP tem 300 docentes a menos do que ela tinha em 1989. Hoje, a USP tem 1.100 docentes a menos do que ela teve naquela época, onde fez a autonomia das universidades. A gente está comparando universidades completamente diferentes, e o que o Fernando falou, que impacta diretamente na universidade, a USP hoje ela tem por volta de 13 mil servidores. O número de aposentados dela é por volta de 5.500 aposentados. Isso aqui é uma diferença clara do que foi a Unicamp e do que foi a USP, da USP só contratar em CLT. Então, o servidor PAEP lá se aposenta e vai embora. Aqui ele vem e força a USP, força o nosso comprometimento. É uma decisão da universidade que deixa a gente como duas universidades totalmente diferentes. Que nos últimos anos a gente vê que a Unicamp ainda é uma universidade jovem em crescimento, e a USP já está na sua maturidade durante todo esse crescimento da Unicamp. Então, é muito difícil a gente comparar essas universidades, mesmo porque, assim, todos os PAEPs que estão aposentados hoje, se a gente estivesse na USP, estariam na CNT e estariam fora da universidade. Talvez o nosso comprometimento fosse ser menor que o da USP, mesmo com todas essas progressões ainda. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para comparar as universidades, porque apesar de serem coimãs, estarem junto do CRUESP, a história de cada uma é completamente diferente. Era só isso que eu queria ressaltar, Fernando. Obrigado. Não, e eu acho que só para acrescentar aí, que é importante também para entender quando você faz uma política que exige uma certa coerência e coesão, né, dos vários órgãos. Depois da 173, nós já tínhamos concursos abertos e nós não tínhamos ideia exatamente, não podíamos contratar, chamá-los, porque estávamos proibidos. Quando fomos chamar, boa parte daquele quadro que estavam nesses concursos já tinham ido para outras. O que a DGRH alertou e rapidamente nós tomamos, até foi, isso eu sempre falo em público, um agradecimento aí a Cidinha e Everaldo, né? Que nós fomos, inclusive, junto, uma gestão, e fizemos isso junto à nossa fundação, para que a nossa fundação mudasse o seu estatuto. Tivemos que pedir autorização ao Ministério Público das Fundações para que a nossa fundação fizesse assim como faz a VUNESP, começar a fazer concursos para nos ajudar, porque havia uma preocupação muito grande quando a gente foi procurar a VUNESP ou a Carlos Chagas, né? Cidinha, me ajuda. É isso, né? Carlos Chagas, para pedir aquela fila, prefeituras, órgãos estaduais, todo mundo demandando o concurso, e a dificuldade que a gente tinha. Falou, olha, vamos continuar usando esses parceiros, mas vamos criar o nosso próprio mecanismo também de ter a nossa fundação fazendo isso. E já aprovamos, já está no Ministério Público e queremos já agora em 2023, se possível, fazer os nossos primeiros concursos via as nossas fundações. Então, isso é uma política que é feita de forma articulada. E acreditamos que com isso a gente vai ter, inclusive, uma qualidade melhor lá no recebimento. O Everaldo fez um esclarecimento aqui importante na última CIDF, de dizer que, inclusive, nessa nova leva, a partir do concurso, de fazer questionário junto aos aprovados para saber quais são as capacitações específicas, inclusive para já, de alguma maneira, direcionar esses novos servidores para termos ganhos, aí, tanto em termos de prazo quanto de eficiência. Isso é fazer uma política articulada. Então, quando a gente fala uma política de recurso humano, ela é muito mais ampla, gente, com toda a honestidade, do que apenas olhar para esse nível inicial de carreira, embora isso também seja importante. Nível inicial, digo, salário. Mas é muito, muito mais amplo que isso. As comparações USP e Unicamp têm que ser feitas com muito cuidado. Ou a gente leva todos esses fatores em consideração, ou eu acho que a análise fica muito esvaziada. Evandro. Não quero tomar mais o tempo do pessoal, né? Acho que já tem esse debate, como o professor bem falou, caberia um dia inteiro aqui de discussão. Só pedi a palavra para dizer que algumas coisas é discutível, a gente poderia discutir. Não mesmo. Concordo com algumas coisas, eu acho que é importante, mas como começamos falando isso na reunião, essa troca de ideias é importante até para chegar. Algumas informações são
novas para mim, eu achei bacana, outras eu não concordo, cabe uma discussão, mas era só isso que eu queria dizer. Porque depois de 20 minutos dos dois maiores economistas da universidade querendo me bater, eu tinha que falar alguma coisa, né? Então Não a houve gente agressão. pega um dia para discutir isso aí, a gente pega um dia para discutir isso, por esse ponto. Não houve agressão nenhuma aqui, foi um belíssimo debate, tá? Então vamos. As palavras semânticas às vezes é importante, né? Não é, o que é importante e é um espaço aberto mesmo para a gente debater. Muitas dessas questões, embora não estejam aqui na pauta, elas são debatidas, é importante que a gente traga para dentro da CIDF também. Isso aqui é um espaço aberto para a gente discutir, porque tudo isso de alguma maneira afeta as nossas carreiras, né? Por favor, isso aqui é espaço aberto mesmo para debate, né? Sobretudo aqui no expediente. Mais algum debate, gente? Não, Ademir? Você quer fechar, Não. Ademir? Não, professor, já. É. Por mim, pode encerrar. Então, queria... Andréia, você quer acrescentar alguma coisa? Não, professor. Depois do sorriso da Andréia, acho que ela não quer, né? Queria agradecer a todas e todos aí pela presença. Evandro, os debates são sempre muito bem-vindos, né? E até a próxima. Boa tarde a todos. Até mais, boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada aí pelo acolhimento, viu, Ivan? Viu, professor Fernando, também. Imagina. Nós que agradecemos a presença. Tchau, tchau.